Agora, o que nós vamos fazer, dando seguimento, é fazer as aberturas. Então, vou desmarcar aqui as esquadrias. A gente vê aqui que elas aparecem. Eu vou desmarcar também as alvenarias. Por que isso? Porque aí eu consigo ver essas pequenas linhas aqui que marcam a posição das minhas aberturas, e isso fica um pouco mais fácil de eu editar, ok? Então, para editar, fazer as aberturas, eu vou começar pelas portas. Fazer essa porta aqui externa. Como é que eu costumo fazer? Eu vou fazer aqui um retângulo. Vejam que eu seleciono o CS dinâmico, veja que a face externa aqui está selecionada, e eu vou, usando o CS dinâmico, selecionar esse ponto aqui. Vejam que eu estou desenhando sobre a face. E aí eu vou pegar, no caso, vejam que o meu XY fica então na face, mas basta que eu mova para cá. Basicamente, eu vou pegar, veja que o Y aqui, então eu vou selecionar esse ponto, subir, usando esse apoio, e aqui eu vou botar 2.1, que é a altura da porta. Ok? Vou repetir aqui para cá, para vocês verem. Selecionei o retângulo, clico no primeiro ponto. Opa, desculpa. Selecionei o retângulo. Vejo se o CS selecionou a face. Como é que eu vejo isso? Está indicado aqui com uma cor diferente o limite da face. Então eu movo o meu cursor para próximo da onde começa a porta. Ele marcou aqui com verdinho. Cliquei e eu vejo agora que eu estou desenhando sobre a face. Para utilizar outros comandos de apoio, eu movo o meu mouse sobre o limite da porta. Ele marcou agora e eu estou usando o Snap Tracking para subir. Eu peguei o ponto, aquela coordenada do ponto, e agora eu estou usando o comando de auxílio para subir. Aqui basta que eu digite a altura da porta, que é 2,10. 2.1, marquei aqui a altura. E usando o Press Spawn, eu marco aqui o retângulo e movo para dentro. E está feito aqui meu solo. Ok? Está feita a abertura. Só para confirmar aqui, se eu botar o Conception, vocês vão ver que eu fiz aqui a abertura. Opa, eu fiz uma coisinha errada aqui. Vejam que eu cortei sem querer a parede ali para dentro. Então eu vou desfazer aqui com Undo e vou refazer o Press Spawn. Então, só ter cuidado para não avançar demais e aí cortar a parte interior, tá? Então, para as demais aberturas, vou fazer a mesma coisa. Aqui para a parte interna, veja essa portinha aqui, vou novamente selecionar o retângulo, vejo que a face aqui está selecionada, marquei, peguei o comando de auxílio, vou para cima, 2.1. Para cortar, raspar para dentro. Tá? Aqui, agora essa parede. Retângulo. Snap pegando aqui. 2.1. Press Spawn. Aqui feito. Então vou fazer todas as portas dessa forma. O que eu faço? Aproximar aqui um pouquinho.
já feito aqui mais outra abertura. Ok? Então aqui eu fiz todas as minhas portas. Bom, agora eu vou fazer as aberturas das janelas. Bom, nesse caso, o que é que eu tenho? Eu não tenho um corte que me indique a altura específica das janelas, de cada janela. Então, aqui eu vou, como eu estou fazendo exercício, eu simplesmente vou criar, especificar uma altura qualquer e daí começar a desenhar. Tá? Então, eu vou fazer o retângulo, selecionei a face, marquei aqui com o snap, vou subir e vou dizer que eu vou começar ponto 4, 40 centímetros. Aqui, pego novamente e eu vou colocar como altura final dessa janela, eu vou colocar a mesma altura da porta, 2.1. Tá? Isso eu estou arbitrando. Okay? Eu posso, para não ter que fazer tudo de novo, copiar. Tá? Então vou dar um copy, seleciono o objeto, vou pegar daqui para cá, já que eu quero fazer esses elementos iguais. E aqui eu uso o Press Pull. Cadê o Press Pull? Cadê? Vamos ver como é que tá. Aqui as minhas aberturas feitas. Ok? Então eu vou fazendo cada elemento de abertura com a mesma técnica que eu utilizei para as portas. Eu faço agora para as janelas. Aqui, por exemplo, eu posso fazer da mesma forma. Já nesse caso daqui, eu vou colocar as janelas um pouco mais altas, tá? Então, selecionei, movi para cima, eu vou botar a altura de 1.2 e a altura final também de 2.10. Tá? Posso, nesse caso daqui, copiar da mesma forma e usando o Press Pull, corto para dentro, corto para dentro. Veja que é um processo bem fácil. Bom, essas janelas aqui tracejadas, elas indicam que elas são bem mais altas. Então, eu vou colocar uma altura de... Elas são mais altas do que 1,20, 1,50. Então, eu vou botar 1.7 para o início delas. Tá? Vou pegar aqui e vou botar essas janelas também um pouquinho mais altas. Ou eu vou botar alinhado também, 2.1. Se eu quisesse botar 2.3, tá? 2.3 está aqui. Vamos verificar se está 2.3. DI, distance, peguei aqui a referência, marquei para cá, eu vejo aqui 2.3. Ok? Vou fazer a janela igual, então vou selecionar, copiar, pego aqui a referência, outra referência, está copiada, e usando o Press Pull, puxo para dentro. Opa. Tem que ter cuidado aqui, puxo para dentro. Tá? E aí eu vou fazendo, continuo fazendo todos os elementos. Tá? Nesse caso daqui, se eu quiser até copiar a borda da janela, posso ver se consigo acessar aqui. Selecionei, vou pegar aqui o ponto e vou copiar para cá. Só verificar se elas têm o mesmo tamanho. DI, na linha de comando. Aqui eu estou com ponto 6. Linha de comando, aqui eu tenho ponto 6. Então, usar o Press Pull para cortar. Falta agora só essas três últimas aqui, mesmo processo.
retângulo, a face selecionada, marquei aqui, vou botar uma janela baixa, aqui eu vou botar de ponto 4 e 2,10. Vou selecionar, copiar aqui, copiei, e com o Press Pro, movo para dentro, movo para dentro, movo para dentro. Bom, estão feitas aqui as aberturas da minha edificação, tá?